para a física quântica, para os campos morfogenéticos, que é uma descoberta do Rupert Sheldrake, que é um biólogo prêmio Nobel, simplesmente prêmio Nobel, né, de biologia. A gente começa a ver explicações que se encontram, que se complementam. E o próprio Jesus Cristo trouxe assim, ensinamentos muito esclarecedores, muito lúcidos, e muita coisa do que ele disse foi distorcida. Então, se a gente lembrar de coisas que ele disse, como vós sois deuses, né? Ele dizia que a gente era igual a ele, que a gente podia fazer tudo o que ele fazia, né? Então, assim, aí a física quântica vem e traz uma consciência que comanda tudo, né? Essa consciência comanda tudo e a nossa consciência está conectada com essa consciência única, que o próprio cientista no laboratório, na hora de medir um átomo, um elétron, que é a partícula do átomo, a observação, o ato de observar e a intenção dele como observador determina a localização dessa partícula, que é matéria, e que também é energia ao mesmo tempo, porque já houve, enfim, a experiência da dupla fenda há mais de 100 anos, e isso ainda não é ensinado nas escolas, mas paciência. Então, assim, vem a física quântica falar que existe um campo quântico, né, que é um campo de inteligência que rege tudo. E aí vem, que mais? Então aí você começa a pensar, você começa a montar esse quebra-cabeça e perceber que se você tem uma consciência que está conectada com essa consciência única, e se você tem acesso a todos os seus sentimentos, a todas as suas intuições, e se Jesus disse, vós sois deuses, né? E, enfim, eu não vou agora citar tudo que foi dito por aí que corrobora essa ideia. É muito mais coerente de que a gente realmente seja parte desse campo unificado de consciência única. De que nós sejamos co-criadores desse campo de consciência única. Isso, para mim, faz muito mais sentido, porque como co-criadores, como parte desse Deus que é tudo ao mesmo tempo, aí sim a gente tem acesso a tudo que a gente faz, as nossas intenções, aos nossos sentimentos. E quando a gente tem acesso aos nossos sentimentos, a gente sabe o que é que a gente está vibrando lá no fundo. Se é ódio, se é amor, a gente sabe o que a gente está vibrando. Então, dentro dessa consciência do que a gente vibra, a gente também conhece o que a gente merece e o que a gente não merece. A gente tem essa ideia de merecimento, a gente tem esse sentimento. E a gente atrai para a nossa vida o que a gente sabe que a gente precisa para evoluir, né? Para ter mais consciência, para ter mais lucidez, para aprender a amar. Eu também sinto muito que o grande aprendizado da vida é a capacidade de amar, né? Amar incondicionalmente, amar a todos, né, por igual, não amar só meu filho, meu pai, minha mãe, não amar só minha casa, minha família, mas amar todo mundo. Deixa eu ver o que vocês estão... É a Bíblia, né? O Gustavo. O que você falou aí, Gustavo? Desculpa, eu não estou lendo tudo que vocês falam. Estava assistindo Ana Raiz e Trovão. Obrigada, Mauri. Muito complexo, né, Gustavo? É muito complexo. Oi, Cris. Tudo bem? Deus espera de braços abertos a sua volta à nossa igreja. E que Deus abençoe a sua família. Amém, Marcos. Mas veja, Deus, se nós somos filhos de Deus, né? Se Deus é amor e nós somos filhos de Deus, como é que a gente deixa de ser filho de Deus? Como é que a gente se desconecta de Deus? Isso não existe. Na verdade, Deus é essa consciência única, né? E a gente está dentro da consciência. Nós somos a própria consciência. Para mim faz muito sentido entender isso como uma consciência única que precisa se manifestar de todas as formas. Precisa se manifestar também canalizando luz e canalizando sombra. Então, Deus é perfeito, gente. Essa nossa visão, muitas vezes, né, de algumas religiões,
de que tem coisas que precisam ser corrigidas, pessoas que precisam ser corrigidas, que a gente precisa consertar o mundo, é uma declaração clara de que a gente acha que Deus não sabe fazer o trabalho dele, né? Que é o trabalho dele, é o trabalho dessa consciência perfeita. É uma crítica, é uma grande arrogância da nossa parte fazer uma crítica sobre a própria criação do divino, né? Sobre a própria consciência única, falar para ele, é como se a gente falasse assim, olha, você errou, você criou aquela pessoa ali, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não devia existir. Em outras palavras, é isso que a gente está dizendo, né? Então, amados, eu estou falando isso porque, não sei, eu comecei a refletir, né? Se a gente tiver mesmo essa fé que a gente diz que tem, se a gente realmente acredita que existe um poder superior, eu pessoalmente acredito que existe uma divindade, que existe uma consciência perfeita, que tudo rege, que existe uma criação perfeita, que é essa criação, caramba, que criou a possibilidade de um bebê, de uma pessoa crescer dentro de outra pessoa. Outro dia eu vi aquele biólogo também, olha, igual o Rupert Sheldrake, o Átila, falando, né, de que a coisa mais próxima de Deus que ele viu na vida, dentro da profissão de biólogo, foi quando ele viu que a vida nasce sempre da vida, que toda célula ela se origina de outra célula. Então, a vida vem da vida. Então, é tão perfeito que as células se multipliquem para gerar uma nova vida. Então, essa centelha de vida, essa centelha vital, é uma centelha divina. Nós somos centelhas divinas. Nós somos parte dessa consciência maior. Nós somos manifestações dessa consciência maior. Isso faz muito sentido para mim, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, assim, a gente não sabe muito como funciona isso, né? A gente não aprende isso na escola, mas já existe essa informação por aí para quem quiser dar uma pesquisada e quem quiser colocar isso em prática. Então, o que a gente vibra lá no fundo, né? Se a gente vibra abundância, se a gente vibra amor, a gente entra em frequência com pessoas e acontecimentos que vibram a mesma coisa. A gente co-cria a nossa realidade. A gente não é um criador isolado porque a gente está co-criando com o universo, com as pessoas, com a sociedade. Então, a gente está co-criando com um mundo que já existe lá fora. Mas dependendo de como a gente recebe tudo que acontece com a gente pode transformar qualquer acontecimento. É como a dança de salão. Eu até coloquei isso no meu segundo livro, né? A Natureza Oculta e Iluminada. Quem quiser saber um pouco mais, tem um link aí na bio. Mas eu coloquei isso no meu livro na hora que uma personagem está explicando para outra sobre essa capacidade de co-criar. A gente não cria sozinho, assim, do nada, mas a gente co-cria com o universo. Porque na dança de salão é assim, o cavaleiro, né, ou seja, a primeira ação faz um movimento, pede, né, uma resposta e a gente vai criar a nossa resposta. E no momento que a dama cria a resposta de movimento, a dança se transforma. Se ela ficar resistente com o que está vindo do outro lado, com o que o outro lado está propondo de movimento, se ela resiste, ela pode cair, a dança pode ficar desarmônica. Então é exatamente isso que a gente faz com o universo o tempo inteiro. A gente dança com o universo, né? E aí os hindus trazem essa ideia de Deus, que é Shiva, né? Que dança, que cria a vida através da dança. E se a gente for olhar na física quântica, também tem isso, né? Como tudo vibra o tempo todo, o universo é uma grande dança cósmica. Então, quanto mais eu estudo, mais essas ideias, essas percepções da criação, né? Da divindade, da consciência única, dessa inteligência única, mais elas se complementam e fazem sentido para mim, de que nós somos manifestações desse Deus, dessa inteligência divina que rege tudo, que faz uma semente virar uma árvore, e essa mesma força de vida que se multiplica sem parar, mas que também morre e renasce, porque a vida se alimenta, né, da própria vida, a vida vem da vida, e se ela morre, ela está numa constante transformação, é o que acontece com a borboleta, né? A lagarta entra numa metamorfose, que é uma morte da lagarta, para nascer a borboleta. Então,
Gente, eu acho esse mundo muito fantástico. Muito fantástico. Vocês querem falar, continuar falando sobre... Aí, ó, com esse papo todo, Deus não abandona seus filhos e jamais solta. Então, aí tem uma outra coisa também que me incomoda um pouco em algumas religiões, não vou falar todas, essa história de que Deus está lá e eu estou aqui. Gente, na natureza não tem nada separado. A gente está vibrando, a gente está trocando átomo com todos os seres do planeta o tempo inteiro, sem parar. Um pensamento nosso desloca partículas, partículas físicas mesmo, desloca átomo, desloca energia, desloca informação que entra no campo morfogenético, que vai ser compartilhado com todos os seres do planeta. Tudo que a gente vibra vai para esse campo quântico, vai para esse campo maior. Tudo entra no caldo. O que a gente está vivendo hoje é uma prova disso. Nossos pensamentos negativos, nossas emoções negativas, nossas guerras internas manifestam guerras lá fora, manifestam vírus. Esse vírus é muito parecido com a gente, muito parecido com a gente. A gente tem sido muito predador desse planeta, né, de Gaia. A gente estava sendo, e se deixar a gente continua sendo, um grande vírus para a mãe natureza, né? Um vírus fatal, de fato. Então a gente materializou um fenômeno viral muito parecido com o que a gente tem sido até agora, né? E que a gente pode mudar, a gente está tendo a chance de mudar. Estamos vivos ainda, né? A gente ainda pode ter algum tipo de atitude, a gente ainda pode reagir e realmente se abrir para uma transformação. Só depende da gente. Então, essa ideia de um Deus lá fora me incomoda porque coloca a responsabilidade da mudança e da transformação num cara que está lá em algum lugar. E essa responsabilidade não é dele, amados. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa responsabilidade de evolução é minha, é sua. É a gente realmente sair da zona de conforto e se abrir o nosso coração para viver e existir de uma maneira que a gente nunca existiu antes. Para realmente aprender a amar de forma incondicional, sem regrinha. Ah, eu vou te amar se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não. Inclusive, olha, uma coisa que eu quero trazer também para a gente pensar um pouco aqui, essa live pode até ficar longa, eu não quero que ela fique. Barroso. É amor em família. O Gustavo está falando. Mas sabe, Gustavo, a igreja virou uma ilha? É isso que você quis dizer? Gente, ó, a igreja está dentro da gente. Jesus trouxe isso, ó, Jesus trouxe que a igreja está dentro da gente, que nós somos amor, que Deus é amor. Ele trouxe o perdão numa época de olho por olho, dente por dente. Ele foi um grande revolucionário do amor. 2000 anos depois, a gente nem aprendeu ainda o que ele ensinou, né? Há 2000 anos atrás, e tem gente querendo que Cristo volte de novo. A gente nem escutou o que ele falou há 2000 anos. Vai vir um outro, coitado, para ser morto mais uma vez. Quer dizer, não faz sentido. A gente tem que começar a pensar sobre isso, né? E aí o que eu queria falar para vocês com relação a Covid, confinamento e família, é que eu tenho reparado em mim, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é a minha experiência. Eu não estou julgando ninguém, nem olhando para outra pessoa lá fora. Eu tenho reparado que às vezes é mais fácil a gente ajudar e ser amoroso e ser paciente com alguém que a gente não conhece. E com a nossa família, com alguém que está ali do lado, a gente não consegue ter tanta paciência. Por que será, né? Então é muito mais fácil a gente ser generoso e amoroso com alguém de fora. E com a nossa família, muitas vezes, a gente não é. Então, a nossa família é o grande teste. Na hora que a gente conseguir transformar aquela irritação em amor, na hora que a gente conseguir transformar aquela birra, aquela zanga, né? Aquela implicância, na hora que a gente conseguir harmonizar a implicância, a gente está saindo um pouquinho do lugar que a gente estava. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, eu não sei até quando vai durar essa quarentena, mas o fato é... Entrou aqui uma mensagem. O fato é que eu acho que
talvez essa quarentena dure até a gente realmente conseguir abrir nossos corações. Não para quem está lá do outro lado da cidade ou para quem está lá do outro lado do país, mas abrir nossos corações, primeiro para nós mesmos, construir um mínimo de base de amor próprio, para conseguir, então, amar quem está ali bem do lado, quem está bem próximo, né? Conseguir não se irritar, conseguir ter paciência, conseguir respeitar que o outro pode ser do jeito que ele quiser, que ele tem essa liberdade. E aí, quando a gente também reconhece que o outro tem essa liberdade, a gente começa a se liberar para ser quem a gente é e não ficar tão engatado com os outros, com pai, com mãe, com tio, com tia. Então, eu sei que é bem desafiador mesmo, mas é a chance da gente aprender o que é amor de verdade. Porque esse amor que a gente fala, eu amo, e dá um beijinho no domingo, e dá um beijinho no aniversário, dá um beijinho no Natal, é mais fácil. Quando a gente fica em confinamento junto, é que a verdade aparece. Então, é uma grande chance que a gente está vivendo, né? Uma grande oportunidade de transformação interna. Era isso que eu queria falar com vocês, sobre esse Deus. Carola maravilhosa! Carola entrou aí. Carola, a gente tem uma confecção tão maravilhosa aqui em Salvador. Sou tão apaixonada pelos vestidos dela. Vou começar a usar os vestidos da Carola para fazer lives. Eu fico só nos meus trapinhos diários, Carola. Caramba, eu fico só. São trapos longos, né? Eu ando de longo aqui em casa porque tem mosquito e tal, então eu ando de longo. Mas eu acabo não tendo coragem de usar os vestidos da Carola aqui no dia a dia. Vou começar a usar, porque é um desperdício.